o que está influenciando o seu filho, a sua filha, o que está influenciando o diretor da sua escola bíblica, o seu professor, porque assim, eles leem livros, eles assistem filmes de cinema, eles assistem séries, eles ouvem os professores na faculdade, e a gente às vezes não abre um espaço para ouvir eles, né? A promessa, ela precisa romper uma bolha institucional. O que a gente pensa? Como é que a gente funciona como instituição, como igreja? A gente vai tentar aqui dar a nossa contribuição nesse processo de comunicar a missão, de se conectar com as pessoas e de apresentar aí a nossa denominação para além do nosso contexto institucional. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no CTM Cast, o podcast do Centro de Treinamento Missionário da Convenção Paulistana Central. É uma alegria poder receber você aqui nesse nosso episódio introdutório, porque a proposta hoje é apresentar para você esse projeto que Deus colocou no nosso coração para que a gente se aproxime ainda mais das nossas igrejas locais, trazendo temas relevantes para a missão, que vai ajudar você aí a refletir e a construir uma reflexão ainda mais bíblica, sólida e missionária para esse tempo que nós vivemos. Mas nós nos encontramos daqui a pouco, depois da nossa vinheta, para um papo introdutório, apresentando para você o CTM Cast. Até daqui a pouco. É isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está conosco aqui no CTM Cast, como eu disse antes da vinheta, um espaço que nós estamos preparando, construindo, e nós vamos precisar da sua ajuda para essa construção, para que a gente crie aqui nesse ambiente virtual um espaço de reflexão bíblica, um espaço de reflexão missionária e um espaço de prática da missão de Deus no reino dele e nas nossas igrejas locais e principalmente também nas nossas vidas. E para nos ajudar nesse papo introdutório, para apresentar para você esse projeto, estou recebendo aqui comigo o pastor Kennedy Matos, meu amigo, pastor Kennedy. Pastor Kennedy é pastor da nossa igreja em Santana e secretário da nossa convenção. Pastor Kennedy, dá uma saudação aí para os nossos irmãos, boas-vindas a eles. Enfim, dê uma introdução aí para a gente começar esse nosso papo. Fala pessoal, tudo bem? Joia, maravilha, nós estamos aqui alegres, felizes, motivados por esse novo projeto e a gente tem muita coisa para apresentar para vocês aqui. É daquilo que a gente tem pensado, muita novidade e eu tenho certeza que será bem interessante, né? É isso aí. Tem bastante coisa aí. É isso aí. A nossa expectativa é que seja um espaço de construção, de desenvolvimento, né? De aprendizado. Kennedy, a gente hoje vai começar aqui um papo introdutório sobre esse projeto do CTM, né? Então a nossa expectativa é de alguma forma construir aqui com os nossos irmãos uma reflexão um pouco mais aprofundada desse projeto que Deus colocou no nosso coração. E aí eu queria começar aqui a nossa reflexão perguntando para você e pedindo a sua ajuda o porquê essa mídia, né, essa ferramenta, o podcast se tornou algo tão interessante para esse tipo de diálogo, de reflexão nesse nosso tempo. O que você poderia falar para a gente sobre o porquê mais um podcast, ou porque o podcast do CTM ele tem um papel importante nessa construção de uma reflexão mais sadia? O que você acha? Eu acho que é porque ele é um bate-papo, né? Acontece de forma mais natural, então as pessoas se identificam com mais facilidade. Com o formato, né? Com o formato, não tem muita formalidade, então a linguagem é mais acessível, né? E as pessoas têm facilidade de se conectar, né? De entender melhor qual é a proposta que está sendo falado, que está sendo comentado. Então, é uma ferramenta que surge ali um pouquinho antes da pandemia, né?
e consegue comunicar muito bem. Então, por que não a gente trazer essa mesma ferramenta para o ambiente da nossa realidade, da nossa convenção, da nossa igreja, para tratar dos mais diversos temas de uma forma mais natural, né? Mais leve, talvez. Mais leve, né? Não é que é um negócio completamente sem roteiro, né? Mas a gente tem um ponto, né? Tem uma linha escrita sobre alguma coisa que tem que falar, mas o desenvolvimento ele é mais natural. Então, essa ferramenta, ela tem essa facilidade. Talvez mais autêntico também, né? Sim. A gente consegue compartilhar uma opinião, uma reflexão com mais autenticidade. Eu acho que também tem essa característica, né? De perceber a ideia, de captar o que está sendo dito, né? A nossa proposta é trazer pessoas aqui para a gente estar trocando uma ideia. E eu acho que o lance é exatamente isso, assim, troca de ideia, né? Isso aqui vira mais uma tempestade de ideias, mas comunicando valores importantes, comunicando conceitos importantes, né? Então eu acho que é uma ferramenta que tem dado muito certo. Muito poderosa, né? E a gente pode utilizar, né? Aqui. Um dado que a gente conseguiu trazer aqui até para construir, né? O porquê um podcast. Alguns dados assim oficiais. Por exemplo, no ano de 2025, uma pesquisa apontou que 584 milhões de pessoas ouviram podcasts. Então é uma mídia consolidada também. Sim. Nessa nossa geração. Uma outra informação que eu acho que é relevante: 67% dos jovens entre 18 e 29 anos ouvem podcast. Ou seja, dos nossos jovens nessa faixa etária, eles ouvem. Sim. A pergunta é, por que não ouvir também o nosso, né? Com uma reflexão trazida por nós, até para dar uma unificada assim no nosso pensamento, na nossa reflexão. Talvez uma outra informação aqui que eu acho que é válido, por exemplo, podcasts são vistos como mídia confiável e acessível. Por quê? A pesquisa aponta que esse ambiente gera confiabilidade nas pessoas exatamente por conta dessa autenticidade, né? A gente não fala com roteiro, a gente fala com aquilo que está no coração, na mente. Então o podcast se torna uma mídia importante. E não é uma fala sem responsabilidade também, né? Não é uma conversa de boteco, vamos dizer assim. É uma fala com responsabilidade, mas uma fala um pouco mais comum, né? Mais acessível, mais fácil de compreensão. E assim, uma dinâmica do podcast é que boa parte das pessoas que estão ouvindo, elas não necessariamente estão olhando para a tela, né? Fazendo outra coisa, talvez está estudando, está dirigindo, né? Então a gente mesmo consome muito essa mídia, né? Essa mídia, né? Então eu, por exemplo, consumo dirigindo, andando de bicicleta, caminhando. Então eu tô ouvindo, tô fazendo outra coisa e tô ouvindo. Então ela tem essa facilidade, essa dinâmica da gente comunicar alguma coisa e a pessoa pode estar fazendo outra coisa, né? Então, do ponto de vista prático, está mais do que justificado a necessidade. Eu acho que a pergunta não é se é mais um podcast. A pergunta é por que a gente não fez antes? Obviamente, porque assim, é um desafio construir todo esse ambiente, né? No nosso caso aqui do Centro de Treinamento Missionário, há uma construção estrutural. A gente gostaria de ter um ambiente nosso, em que a gente tivesse liberdade para falar com tranquilidade, sem a preocupação do tempo. Então, do ponto de vista prático, a gente chega à conclusão de que uma mídia como podcast para essa nossa geração é necessária. Obviamente que é uma construção e a nossa oração é que os nossos irmãos nos ajudem, né, nessa construção, sugerindo aí alguns temas, sugerindo pessoas para que a gente traga aqui, sugerindo assuntos que são às vezes difíceis de serem tratados num ambiente mais formal, mas a gente acredita que pode ser uma ferramenta interessante para a edificação da igreja, para o direcionamento para a missão. Sim. E também, por que não dizer, Pastor Kennedy, dar uma alinhada na nossa forma de pensar, porque a gente às vezes ouve tantas vozes, né? Tantas vozes até fora do nosso contexto, e a gente respeita isso, porque o reino de Deus ele é diversificado, ele é amplo, mas nós também temos algo a dizer, nós também temos algo a compartilhar. Então talvez um podcast como esse pode ajudar nessa construção. Eu acho que um podcast como esse ajuda também a gente a estourar a nossa bolha institucional. Em que sentido?
Eu estive num podcast de uma igreja recentemente e foi interessante ver... Uma igreja não da nossa denominação. Não da Promessa. Uma igreja... uma outra igreja, né? Fui convidado, foi muito legal participar. E foi legal... E você também, você tá famosinho, foi no Vejam Só também. Cara... Isso é a Mariluze. Isso é os irmãos. É a Mariluze que é uma bênção na minha vida e, enfim, foi através dela, né, que eu fui nesses programas. Agora, o que eu notei de interessante é que a Promessa, ela precisa romper uma bolha institucional. O que a gente pensa? Como é que a gente funciona como instituição, como igreja? Foi assim, o podcast que eu participei, os irmãos estavam curiosos para saber sobre a igreja. Então eu acho que essa ferramenta da convenção, esse podcast aqui, é mais uma ferramenta para que outras pessoas, outras instituições venham conhecer a nossa igreja, venham saber o que a gente pensa, né? Então eu acho que é muito importante, é muito interessante também por causa desse aspecto, porque aqui as pessoas vão também ter informação a respeito de como que é a Igreja da Promessa, né? Obviamente a gente tem uma proposta de fazer isso de forma da nossa convenção, a partir do nosso trabalho que nós desenvolvemos aqui na nossa convenção, mas de qualquer maneira elas vão ter aí, tá recebendo informação, porque a gente vai tratar aqui sobre várias coisas, né? Esse ambiente é um ambiente desenvolvido para que as igrejas locais tenham voz. A gente vai convidar aqui os pastores locais. Como você comentou, a gente entende que é um papel também da nossa organização apresentar a nossa denominação de uma maneira um pouco mais oficial, né? As pessoas têm uma visão da Igreja Adventista da Promessa muito conectada ao Adventismo do Sétimo Dia. E quanto mais a gente consegue aparecer, se posicionar, mostrar a nossa voz, eu acho que fica mais claro. Importante dizer para os nossos irmãos que acompanham a gente aqui nesse podcast introdutório que a gente tem o canal da TV Viva Promessa, que a igreja, a instituição, ela apresenta nesse canal assim muitas programações interessantes, relevantes, e como você disse, a gente vai tentar aqui dar a nossa contribuição nesse processo de comunicar a missão, de se conectar com as pessoas e de apresentar aí a nossa denominação para além do nosso contexto institucional. Sim, mas aí eu quero falar um negócio aqui, olha, fala aqui para essa câmera aqui, o Everton. A gente precisa contar com você. Você precisa fazer o quê para nos ajudar nesse processo? Você precisa se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. É verdade. Faz tempo que eu não falava isso, é verdade. Eu devia ter falado isso no início. A gente já vai aprender pro próximo, então falar logo no começo, né? Ó, compartilha o link, curte aí, faz todo o movimento. Porque o canal é novo, né? Então, nós precisamos que a igreja, os irmãos nos ajudem. Provavelmente a gente, esse primeiro episódio tá passando mais no nosso Instagram, que é a mídia que a gente tem mais alcance, mas a gente gostaria, aqui Everton, vai de novo aqui nessa câmera aqui, ó. Se você tá assistindo no Instagram, depois acessa lá o nosso canal no YouTube. Se eu não me engano, é ctmonline.oficial. ctmonline.oficial. Vai lá, se inscreve no canal, porque o nosso podcast vai estar lá toda semana, com a graça de Deus, a partir do ano de 2026. Kennedy, deixa eu compartilhar com os irmãos aqui, você pode me ajudar? A gente tá fazendo também um reposicionamento da nossa marca aqui do CTM, né? Legal. Uma das coisas que a gente acha que é importante é sempre atualizar para comunicar com a nova geração, para comunicar uma mensagem em tudo que a gente faz. E eu quero apresentar aqui rapidinho, porque aí é uma coisa que eu gosto muito, quem me conhece sabe. Everton, se você puder colocar aí na nossa tela a projeção aqui, a gente pensou, e o pastor Kennedy pode me ajudando aqui nessa reflexão, em fazer uma reestilização da nossa marca do CTM. O CTM a gente tem aproximadamente 1 ano e meio, é uma plataforma que já está na internet funcionando, e a gente entende que essa é uma ferramenta que Deus nos deu para ajudar as igrejas locais. Então a gente vai investir ainda mais no CTM, seja na plataforma online, seja no ambiente presencial, e principalmente também nessa comunicação que tem a ver com a realidade das nossas igrejas, essa conexão
conexão com as outras gerações também. Então, se está aparecendo aí para você, a gente fez um rebrand, né? Uma revisão da nossa marca. Se você está olhando aí na tela, a gente tem então aquilo que nós consideramos até aqui a marca inicial do CTM. Você está vendo aí a composição da marca, é um espaço que delimita ali o nosso contexto institucional, aí tem o CTM, que é a sigla para Centro de Treinamento Missionário, e aí você vê o CTM saindo também desse ambiente delimitado, né, institucionalizado. Então a nossa proposta no CTM é servir a nossa comunidade local, a nossa instituição, mas sempre com esse movimento em direção ao outro. E aí a gente fez aqui algumas atualizações. Os desafios eram manter a originalidade, preservar a conexão com a nossa instituição, propor um redesign, né, para trazer e conectar a novas gerações e também manter essa ideia de uma conexão urbana, né, Kennedy? Porque sim, o CTM tem essa pegada, né, de ser um centro de treinamento que desenvolve a missão dentro da cidade. Então, o novo conceito é esse aí praticamente. Eu vou tentar aqui ler para você, acompanhar com a gente. E a nossa expectativa é que você se conecte com a gente e a partir de agora consiga também transmitir essa mensagem do CTM aí na sua igreja local. Então, o Centro de Treinamento Missionário nasceu com um propósito, que é capacitar os pastores, líderes e membros para viverem e anunciarem a missão de Deus com excelência. Essa missão acontece no coração das cidades, entre prédios, luzes, buzinas e multidões que seguem em direções opostas. A vida urbana é intensa e é nas ruas, entre carros e olhares apressados, que a igreja é chamada a encontrar o próximo, ou seja, a manifestar o reino de Deus. Na correria da cidade, atravessar a rua é um gesto simples, que pode ser um ato intencional e carregado de propósito. Nós atravessamos a rua para aprender, atravessamos a rua para servir as pessoas, atravessamos a rua para nos encontrar com o outro. Simbolicamente fazemos isso, porque a missão sempre acontece do outro lado da rua. Essa é uma frase famosa, né? Sim. A missão acontece do outro lado da rua. É lá que as pessoas estão e é lá que o evangelho precisa chegar. Ou seja, para nós do CTM, a faixa de pedestre. Esse é o símbolo. A faixa de pedestre é mais que um elemento urbano. Ela representa um movimento, representa o propósito do CTM, representa a conexão com a cidade e com a missão. A ideia aqui é tentar mostrar, né, que a faixa de pedestre é um símbolo dessa travessia de um lado para o outro. A gente vai ao encontro do outro, atravessando principalmente na cidade a faixa de pedestre. Dentro de uma cidade urbana, a faixa de pedestre é algo comum. A gente vai aqui na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, o que mais tem é esse símbolo, né? A faixa, nos levando de um lado para o outro e as pessoas se conectam na faixa, enfim, atravessando as faixas, né? Então, e foi a partir dessa visão, então, que nasceu essa nova marca, essa reestilização da marca do CTM, do Centro de Treinamento Missionário, que é uma faixa de pedestre estilizada que expressa o caminho, o movimento e a missão. Porque ser missionário é atravessar as fronteiras, atravessar as ruas, atravessar os corações para pregar a palavra de Deus. Então a nova marca do CTM tem a ver com uma faixa de pedestre estilizada com a sigla Centro de Treinamento Missionário. Então você está vendo na tela aí essa nova marca, que é a marca do CTM, e a nossa expectativa é que a gente consiga conectar novas gerações também por meio dessa nova identidade visual que você está vendo aí, que é a marca do CTM online, do CTM, que é o Centro de Treinamento Missionário, que conecta aí a missão e as nossas igrejas locais. Se você gosta de design, basicamente o que está sendo apresentado aí são as aplicações, né, da nossa marca, as aplicações básicas em posts de rede social, em thumbs de YouTube, por exemplo. Então a gente está tentando, né, Pastor Kennedy, sim, de alguma forma conectar o nosso centro de treinamento com essa nova geração, de alguma forma, para conectar todas as pessoas com o nosso propósito. A gente vai tentar fazer depois algumas camisetas e quem sabe nos
nos próximos programas a gente consegue aí sortear boné, camiseta, a nossa cadernetinha, garrafinha, enfim, mochila. Tem muita coisa boa chegando por aí. Então essa aqui é a marca do CTM. Mas esse sorteio dessas coisas aí só vai ter aqueles critérios, né? Ser inscrito, curtir o canal. Tem que ter todo um processo para o pessoal se conectar. Pastor Kennedy, faz aí pelo menos uma aplicação. A gente já conversou muito sobre o propósito dessa reutilização, o nosso projeto que tem a ver com esse desenvolvimento da igreja, né? O Centro de Treinamento Missionário, ele tem um propósito, a gente quer tentar conectar cada vez mais, né, a igreja com esse movimento. Acrescenta aí alguma coisa que você julga importante nesse processo aqui de reutilização e de pensar de uma maneira em que a gente consiga conectar as pessoas ainda mais com essa nossa ação. Eu acho que a palavra é movimento, né? Essa ideia da faixa de pedestre, ela tem essa implicação, né? Tem a implicação de geração de movimento intencional, né? que tem sido um desafio tem sido sempre um desafio da igreja, né? O problema da igreja às vezes não é falta de missão, o problema às vezes é uma missão sem intencionalidade. Então essa intencionalidade de atravessar a rua, essa intencionalidade do movimento, essa questão do movimento ser intencional. Legal. Né? Não apenas a questão de um movimento, algo que me leva ao sair de um ponto para o outro, né? Seja uma distância pequena, como o outro lado da rua. Sim. Né? Seja do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. De qualquer maneira, nós temos essa proposta, essa inquietação, vamos dizer assim, do espírito, de que o nosso trabalho ele precisa ter esse movimento intencional em torno do anúncio do evangelho, de cumprir a missão que Deus nos deu, seja na cidade, seja no campo, enfim, onde for, né? Mas não apenas a questão do movimento. Outra coisa que me chama a atenção também é que nesse movimento nós também somos colocados em uma situação de conexão. Entre as fotos que você mostrou aqui, se tornou um grande símbolo, um dos grandes símbolos, por exemplo, do Japão, né? Mais especificamente de Tóquio, que é aquele cruzamento, né? Um dos cruzamentos mais famosos do mundo, onde você tem ali aquele monte de aquelas faixas de pedestre, aquele monte de gente cruzando aquelas ruas, e ali você tem gente do mundo inteiro, né? Ou seja, você tem essa ideia do movimento, alguém que está saindo de um lugar para outro, mas nesse movimento há uma conexão, alguém passa por alguém, né? Então, como uma instituição que serve a missão no reino de Deus, nós precisamos ser intencionais nesse sentido, né? Legal. As nossas ações precisam ser intencionais. Se a gente vai fazer qualquer coisa na igreja local, aqui no CTM, na diretoria da convenção, precisa ter uma intencionalidade missionária, tanto de gerar movimento como de conectar pessoas, né? Seja conexão missionária, a gente colocar pessoas em contato com a missão, seja conexão entre as próprias pessoas, enfim. Eu acho que a marca, esse novo desenho, nos inspira a isso, né? E tudo aquilo que pode nos inspirar a cumprir a missão, a relembrar a nossa missão, tá valendo, é importante, né? Amém. E eu acho que a ideia é essa, Kennedy. Eu acho que não só falar o que é verdade, mas o como falar, né? Como a gente comunica. Então, é uma estratégia também, uma forma de comunicar para que as pessoas compreendam para onde nós estamos indo, o que Deus tem colocado no nosso coração. E até aqui o que Deus tem colocado no nosso coração é esse movimento missionário, que não é fácil, principalmente nas grandes cidades urbanas, né? Nesse ambiente urbano. Ser missionário, ser missional nesse contexto é muito difícil. E tudo que a gente puder fazer para contribuir, né, para que esse movimento aconteça, eu acho que é relevante, é importante. Everton, se você puder colocar aí, eu só vou fechar aqui falando então, uma vez que a gente tem agora o nosso logo, né, a nossa marca gráfica reestilizada, e aí você pode depois rever aqui o podcast para entender melhor, a gente agora também lança aí o CTM Cast, né, que é uma marca do nosso podcast,
que a gente vai estar apresentando aí nos próximos programas. E a ideia é tentar trazer as nossas camisetas, o boné, a garrafinha. E a gente pede a participação aí dos nossos amigos e irmãos, os ouvintes, para que eles se envolvam, né? Comprem uma camiseta, adquirem uma camiseta, adquirem um boné ou uma garrafa, para de alguma forma ajudar a gente nessa comunicação. Tá aqui, ó, a marquinha aqui nova. Quem tava atento no início aí do já viu, né? A marca nova tá aqui no fundo. É isso aí. É isso. Ó, se você tá gostando, eu queria fazer aqui aquela regrinha. Curte, compartilha, avisa aí no grupo da sua igreja local, ó, a convenção tá lançando aí um podcast, vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube se você estiver assistindo pelo Instagram, porque é muito importante que a gente faça essa conexão, porque lá a plataforma do YouTube é mais apropriada para esse tipo de conteúdo. Pastor Kennedy, vamos voltar aqui ao nosso papo, então tentar caminhar um pouquinho mais para apresentar para os nossos irmãos aí algumas das nossas estratégias. A gente tem falado muito sobre o podcast, mas o podcast ele é parte do todo, né? Já que a gente está falando sobre um centro de treinamento missionário, a gente tem uma reflexão ampla e o podcast vem para apoiar essa reflexão. E uma das coisas que a gente tem pensado, e aí eu quero que você ajude a gente a contribuir aqui na reflexão, é tentar construir no contexto das nossas igrejas locais, uma espécie de ecossistema, né? O que seria isso, esse ecossistema? Seria a forma como a igreja interage com a missão e com o mundo, né? Então, a construção desse ecossistema exige da gente algumas ações e o podcast vem para somar nesse ecossistema. Então, por exemplo, a gente chegou a pensar para construir esse ecossistema que o podcast vai dar voz a ele, sobre, por exemplo, o que as pessoas pensam, o que as pessoas ouvem, o que as pessoas gostam, o que as pessoas esperam, o que as pessoas fazem e como elas se relacionam. São, em tese, 6 perguntas. Obviamente, a gente não precisa falar de cada uma aqui, porque a gente vai ter o tempo depois de desenvolver cada uma. Mas a pergunta seria essa aqui: por que é importante, dentro de um conceito de igreja, de uma reflexão sobre missão, em vez de a gente pensar sobre as estratégias, a gente olhar para as pessoas, né? Porque a ideia nossa aqui nessa construção, dessa reflexão dos temas e tudo mais, não é olhar apenas para os temas que estão acontecendo no mundo e tudo mais, mas é olhar para as pessoas e tentar entender o que elas pensam, o que as pessoas ouvem, que tipo de música elas ouvem, o que elas gostam de fazer, quem são as pessoas que influenciam essas pessoas, quem são as pessoas que influenciam os nossos irmãos nas nossas igrejas locais, enfim. Tenta dar um panorama na sua visão, por que olhar para essas questões é importante nessa construção de um ecossistema, de uma reflexão de uma igreja mais sadia para essa nossa geração. Eu acho que essa questão do ecossistema é importante, primeiro porque ele existe. Eu acho que a nossa limitação nesse sentido foi em ignorar isso ou não conseguir ver esse ecossistema, né? Então, assim, nós temos no conjunto das igrejas uma riqueza muito grande, né? De informação, do que é que está acontecendo. Então, existe um ecossistema e ele é diverso. Ele é diverso primeiro porque cada igreja é diferente uma da outra. Dentro de cada igreja nós temos gerações diferentes, que consomem coisas diferentes, que pensam coisas diferentes, que têm uma cosmovisão diferente uma da outra, né? Então, ignorar esse ecossistema eu acho que não é uma boa estratégia. E às vezes a gente tem trabalhado muito com o nicho. Quando você trabalha com o nicho, você ignora esse ecossistema que tem coisas que são importantes. Então, assim, por que não fazer um podcast para adolescente? E uma outra coisa, Kennedy, eu não sei o que você vai achar disso, mas eu penso que às vezes a gente se torna tão religioso, né? A nossa visão sobre a missão é uma visão tão religiosa que a gente acaba deixando de falar sobre assuntos comuns. Sim. Então, por exemplo, a gente acha que os irmãos da igreja, eles só falam
e só pensam sobre coisas da igreja. A gente imagina que os irmãos estão lendo a Bíblia 24 horas por dia. E isso não é verdade. As pessoas, elas são influenciadas, recebem outros conteúdos. A pergunta é: que conteúdos são esses? O que está influenciando o seu filho, a sua filha? O que está influenciando o diretor da sua escola bíblica, o seu professor? Porque assim, eles leem livros, eles assistem filmes de cinema, eles assistem séries, eles ouvem os professores na faculdade, e a gente às vezes não abre um espaço para ouvir eles, né? Ou para refletir sobre essas coisas que estão acontecendo, né? É igual, que um exemplo, no final agora do ano de 25, o que é que chega para todo mundo? Um relatório do Spotify. Sim, verdade. O que você ouviu durante o ano, quais foram as músicas que você mais ouviu, os podcasts que você mais ouviu. Então, a plataforma, ela fez uma leitura de que existe um consumo para cada tipo de pessoa. Então aí, assim, a gente sabe porque as pessoas compartilham no Instagram, né? Aí você vai ver que, assim, quais foram os cinco estilos de música mais ouvidos daquela pessoa. Eu só olho e falo assim, nossa, às vezes você toma um susto dependendo da pessoa, fala assim, nós não sabia que essa pessoa estava ouvindo isso. Ela ouviu tanto isso. Bom, ela ouviu muito, então isso é uma informação de um ecossistema, do que está acontecendo. O que é um ecossistema? É algo vivo, é algo que se move, é algo orgânico, está acontecendo alguma coisa ali. Mas às vezes a gente, como eu acho assim, às vezes como a gente nicha muito. Um outro exemplo que eu tô pensando aqui agora, um outro podcast, o mais famoso do Brasil, né? Que foi o pioneiro no Brasil, foi o Flow. O que o Igor 3K fez? Ele percebeu isso. O que ele criou? Ele criou recentemente um podcast que tem a ver com notícia. Ele contratou o Tramontina, que é um jornalista aposentado, o cara tá de bobeira, contratou o cara. Então, assim, ele tem a bancada dele normal do Flow, onde ele tem aquele papo, só que agora ele criou um outro perfil, porque ele percebeu que as pessoas, por exemplo, elas criaram uma maneira de lidar com a notícia de uma outra forma. Por exemplo, as pessoas não sentam mais para assistir Jornal Nacional. As pessoas estão vendo notícia, consumindo notícia de manhã no UOL, no canal do UOL, por exemplo. Na CNN, é notícia 24 horas por dia. Tem sempre um especialista em alguma coisa falando alguma coisa. Então, ou seja, se você ficar no nicho, você vai você vai reduzir o seu alcance. Na igreja é a mesma coisa. Nós temos nas nossas igrejas um universo, um ecossistema. Então nós precisamos descobrir uma maneira de fazer uma leitura desse ecossistema e isso aqui se tornar uma conexão, uma voz, né? Isso aqui precisa ser a voz que trata disso. Sim. E aí, acrescentando, e a gente pode tentar concluir essa ideia, né? Eu penso que às vezes a gente fica indignado que as pessoas, os membros da nossa igreja, elas não estão se conectando com aquilo que a gente faz, né? A pergunta é, será que a gente está conseguindo transmitir a mensagem para elas? Será que a gente está gerando pontes de conexão? Porque como a gente comentou aqui, às vezes elas ficam 6 dias da semana ouvindo coisas diferentes, se conectando com coisas diferentes, assistindo coisas diferentes, consumindo coisas diferentes, sendo influenciadas por pessoas diferentes. E aí quando ela chega no ambiente da igreja, a gente desconsidera tudo isso. E a pessoa tem uma bagagem. Então talvez um podcast como esse possa ajudar a gente a tentar ler essas pessoas e a partir dessa leitura conectar o evangelho, a missão e desenvolver elas. A gente acaba entrando em um tempo que é muito importante. Por exemplo, o Caio estava falando isso, né? Ele sempre fala isso. Eu ouvi recentemente dele de novo, ele dizendo assim, que entre um culto e outro, hoje existe uma eternidade no meio. Né? Do que ele está querendo falar? Ele está falando o seguinte: se a gente só comunica, se a gente só se conecta com as pessoas da igreja no final de semana,
ela durante a semana ouviu 1 milhão de coisas. Então, assim, evidentemente vai haver ali, ao longo do tempo, um desgaste, um rompimento, né? Um esfriamento, um distanciamento. Porque tá havendo... Então, eu acredito que a proposta do CTM Cast, a gente tenta também ajudar e entrar nesse meio da semana, né? Trazendo um conteúdo relevante, algo que seja importante, para que a gente possa também ter uma fala. Agora, essa é uma preocupação que a gente está tendo aqui. Eu acredito que essa é uma preocupação que cada pastor local precisa ter cada vez mais. Eu vou além. Cada pastor, cada líder, Sim. cada pai, cada mãe, cada filho, porque é uma preocupação da igreja. A gente não consegue comunicar de uma geração para outra se a gente não tiver humildade, tiver condição de ouvir o outro, de tentar entender o universo do outro, assim como Cristo fez, né? Ele se encarnou, cara. Tem tudo a ver com o evangelho. Sim, então, espaços como esse, essa é a nossa expectativa, que a gente consiga apresentar ferramentas, né, para as igrejas locais, para os líderes, para que eles consigam, a partir desses diálogos, ensinar o evangelho e direcionar a igreja para a missão. Ainda nesse tema, Kennedy, aí eu vou caminhar aqui para a gente concluir esse nosso episódio introdutório, né? Tem muita coisa que vai vir pela frente, muito convidado, muita iniciativa, enfim. Mas eu tô aqui porque você mandou para mim algumas reflexões sobre série de mensagens. Uma das atividades do CTM, né? Sim. É promover entre os pastores um ambiente de desenvolvimento de série de mensagens. Esse foi o segundo ano que a gente fez, 2025, que é o CTM Séries. Para os irmãos que estão acompanhando a gente, o CTM Séries é um encontro de pastores, onde nós refletimos sobre os temas que nós vamos pregar no ano seguinte. Isso. E aí a gente fez aqui o nosso encontro agora em novembro, e alguns pastores já adiantaram alguns temas. Eu estou aqui com alguns temas que você trouxe e vai, com a graça de Deus, apresentar na Igreja de Santana no próximo ano. Tá aparecendo na tela agora os temas das séries da Igreja de Santana. Eu vou colocar alguns temas aqui e você comenta o que passou no seu coração, na sua mente. Beleza. Só para que os irmãos saibam aí o que o CTM tem feito aí, produzido também na vida dos pastores. Tem uma série aqui a primeira série que você colocou, que é Salvos com Certeza. Qual que é a ideia dessa série? O que vocês vão desenvolver nela? Essa série, agora em 25, nós trabalhamos séries temáticas, né? Mas em 2026 eu pensei da gente voltar um pouquinho às nossas séries expositivas. Então essa série Salvos, com certeza, ela será toda baseada na primeira carta de João, né? Então, assim, é uma preocupação pastoral que eu tenho de que de vez em quando a gente precisa reforçar isso, porque nós viemos de uma cultura de que o crente não tem certeza da salvação, né? E nós temos uma carta inteira no Novo Testamento que João escreveu para dizer assim: vocês são salvos, tenha certeza da sua salvação, né? No final da carta, no capítulo 5, verso 13, ele diz assim: olha, estas coisas vos escrevis para que vocês tenham certeza que são salvos. Então, essa série a gente vai trabalhar sobre isso. Vamos trabalhar a carta de 1 João toda, texto após texto, né? Nos sábados, todos os sábados de Santana, a gente vai estar trabalhando esse tema. Vai ser um dos temas que a gente está trabalhando ali na Igreja de Santana. Legal. E eu acho que, além da exposição bíblica, que de fato é a cereja do bolo, né? Falar de certezas num tempo como esse, sim, que é um tempo de incertezas, né? De insegurança econômica, insegurança emocional, insegurança financeira. Enfim, nós vivemos num mundo de inseguranças, né? Só que o evangelho tem uma resposta para a insegurança do homem. Então, questões como essa são relevantes. Deixa eu pegar aqui um outro tema. A gente não vai falar de todos, sim, mas deixa eu ver aqui se eu acho mais isso aqui. Você vai falar sobre... Tem uma série aqui sobre as 7 igrejas do Apocalipse. sim. Tem uma que é bem legal aqui, Kennedy, que eu gostaria que você falasse, que é Jonas. Não sei se está aparecendo aí, o Everton, na tela, mas essa série, acho que a imagem ficou sensacional. É uma baleia no meio da cidade, né? Fala pra gente aí o que esse tema vai falar com os irmãos lá em Santana. Eu acho que o livro de Jonas, assim, ele é muito legal, porque primeiro que ele é pequeno, assim, os irmãos têm a oportunidade de ler. Curto, assim, né? Curtinho, tem uma história fantástica, uma história intrigante, né?
essa imagem, né, que eu criei aí, eu, assim, na hora ali dei um estalo, pensei em urbanidade, Nínive, né? Uma baleia no meio dos prédios. É uma imagem que chama a atenção, né? É uma conexão do antigo com o contemporâneo. O antigo com o contemporâneo. Inclusive, você vai usar a mesma série, você vai mudar a percepção ali um pouco, né? Vai fazer exatamente essa linguagem. Então, eu vou usar ali um sermão por capítulo, né? Mostrando toda a trajetória. É uma daquelas séries que a gente faz, que a gente chama de série de personagem, né? Quando a gente faz os nossos encontros para criação das séries, que aliás, eu percebo que tem sido muito legal. Nós fizemos o segundo ano, foi bom, foi bacana. A gente percebeu uma reação dos pastores assim bem positiva, né? Sai coisas assim bem interessantes, criativas, né? Criativas. E eu acho isso muito legal, porque assim, nós estamos falando no fim de comunicação. E nós estamos em um mundo de comunicação como nunca houve antes. Então, se a gente não tomar cuidado com o jeito como a gente comunica as escrituras, a gente vai ficar para trás e muito. Então, uma imagem já comunica muito. Uma baleia no meio dos prédios, é fácil identificar que a gente vai falar de Jonas, mas traz uma leitura diferente. Sim. Ou seja, eu não estou falando de um cara que viveu há 3.000 anos atrás. Eu estou falando de algo que tem a ver com a gente. Legal. Cara, eu achei sensacional. Eu acho que é uma estratégia de comunicação muito boa. Traz uma verdade, né, por trás da imagem, porque a gente entende que fazer missão, em muitos contextos, é só o missionário transcultural. Mas existe o aspecto real da missão. A missão precisa acontecer no trabalho, no metrô, em casa. E às vezes a gente vai criticar Jonas, né, Kennedy? Mas a gente é Jonas aqui na cidade, né? Então, muito legal. Uma reflexão bem bacana. E isso que eu acho que é importante. Isso aqui é fruto dessas reflexões que o CTM traz. Então, a gente gostaria de trazer mais temas assim. Por sinal, você, irmão e irmã que está acompanhando, que é aqui da Convenção Paulistana Central, pergunta pro seu pastor, como é que tá as nossas séries? Quais são as séries para esse ano? Porque você pode, às vezes, colaborar com o seu pastor, dando sugestões de temas, assuntos que são relevantes, para que ele trate desses temas à luz da Bíblia. E se você não é da Convenção Paulistana Central, certamente onde você está, seu pastor local também desenvolve pregações, séries, e eu tenho certeza que Deus vai usá-lo aí para a glória dele. Kennedy, vamos ver se eu acho mais uma aqui, pelo menos pra gente encerrar. Cara, tem umas muito legais aqui que você fez, mas, por exemplo, eu vou só citar o tema, dessa aqui a gente não vai comentar, mas tem uma aqui que é Quando a Vida Te Dá Limões. Tenho certeza que vai ser uma série bacana demais, mas eu queria que você falasse sobre uma em específico que eu vi aqui, que é essa daqui, ó. E aí o Everton vai colocar na tela para aparecer você e essa imagem, que ficou uma imagem assim para mim impactante, criativa, que é Geração Dopamina. Geração Dopamina. Fala aí pra gente um pouquinho do que é isso, que série é essa, o que tá pensando aí no coração. Então, essa série a gente vai lidar com problemas muito reais e que, da minha perspectiva, é uma epidemia silenciosa, extremamente perigosa. E essa série a gente vai falar sobre essa questão dessa necessidade. Por isso que é a expressão dopamina, né? A dopamina é um hormônio que a gente produz e faz você sentir prazer, né? Então, o que a gente vai tratar nessa série? Sobre a questão da compulsão, da compra, né? Então, assim, nós vemos uma geração que consome como nunca. Ela é extremamente consumista. E nós temos uma facilitação desse consumismo sem contentamento. Quando a Bíblia nos manda ter contentamento, a gente compra por impulso. Então, eu conheço pessoas, familiares, por exemplo, que compram sem a menor necessidade. Compra porque tem que comprar. Então, é uma geração viciada no consumo. Isso é ruim, isso é perigoso, né? Nós também vamos falar sobre um outro tema que está, assim, para mim, é uma das maiores epidemias sociais dos nossos tempos. E está sendo absolutamente terrível, que é a questão das bets e das apostas. Um tema absolutamente ignorado, que está sendo glamourizado, está sendo
rapidamente tido como algo normal e que está destruindo de forma avassaladora famílias inteiras. Então a gente vai falar sobre essa questão desse vício na jogatina, nos jogos. Vamos falar também sobre o vício da tela, a dopamina da tela. Tem um dado curioso de que o brasileiro ele é o maior consumidor de rede social do mundo. Uau! Ou seja, existe um dado que mostra que o brasileiro ele consome por dia de 8 a 9 horas de redes sociais. Uau! Ou seja, existe um problema grave, né? Então, assim, a gente vai falar sobre isso também nessa geração dopamina. Por quê? Porque essa busca a todo custo pelo prazer, pelo vício, e isso demonstra, do ponto de vista do evangelho, uma coisa extremamente alarmante, que é a falta de contentamento. Que é a busca da alegria em outro além de Cristo. Uma busca do prazer mesmo, da satisfação, do deleite, né? Exatamente. Então, assim, é a desvirtuação do prazer na fonte certa. Então, isso é algo terrível. Então, a gente vai falar sobre isso nessa série. Legal. Legal. Irmãos, eu acho que isso tá claro para vocês, que o nosso desafio aqui vai ser, ao longo dessa nossa jornada com os podcasts, trazer temas como esse. A gente tá aqui só dando um panorama, né, Kennedy? Mas a gente pode se aprofundar mais, envolver um pouco mais sobre cada tema. E você pode ajudar a gente, você que tá acompanhando a gente, mandando aí o seu comentário, manda um tema que você acha interessante a gente falar. Eu tenho uma série, eu não vou apresentar as minhas todas aqui, né? Mas eu tenho uma série, deixa eu ver se tá aqui, eu consigo colocar só pra instigar, Kennedy. Essa aqui vai instigar todo mundo. Coloca ainda não, Everton, só daqui a pouco. Essa aqui eu sei que vai instigar todo mundo, porque é um tema que, sabe, impacta o pessoal. Coloca na tela agora aí, Everton. Ó, lá na nossa igreja, em Vila Terezinha, com a graça de Deus, a gente vai fazer a seguinte série, Kennedy. Deus não é brasileiro. Porque esse ano de 2026 é um ano de política. E a arte da série é uma arte ousada. Tem 2 grandes personagens, um do lado do outro aí. Personagens muito conhecidos. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: será que o evangelho não tem uma resposta para essa crise institucional, política, essa polarização política no nosso país? Será que o evangelho não consegue acalmar os ânimos, os corações? Enfim, eu acho que tem resposta do evangelho e a gente vai tentar fazer isso nessa série. Mas tem outras séries e, com a graça de Deus, a gente vai desenvolver também lá na nossa igreja em Vila Terezinha. Pode cortar aí, Everton. Então, cara, sobre essa questão das séries, assim, a gente tem muitos desafios pela frente e a gente entende que o CTM pode ser essa ferramenta de Deus para conectar, né, os pastores, as lideranças, as igrejas locais nesses temas e como a gente desenvolver esses temas. Para a gente terminar esse nosso episódio introdutório aqui falando sobre o podcast, eu queria colocar agora aí na nossa tela, Everton, e aí, Kennedy, você pode me ajudar, a nossa plataforma online, que é o ctmonline.org. Essa plataforma foi lançada no ano passado, na nossa assembleia. Na verdade, nesse ano, ano passado, né? Ano de 2024. Isso. Na nossa assembleia regional aqui da Convenção Paulistana Central. Nós lançamos a plataforma e o que nós fizemos? Nós colocamos cursos introdutórios, né? São cursos rápidos para que os líderes locais, para que os irmãos tenham acesso a esses temas de uma maneira mais rápida, prática e não cansativa. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar, deve estar aparecendo na tela aí, né, Everton? Sim. Tá aparecendo aí, ó. A gente tem curso lá que fala sobre introdução à missão transcultural. A gente tem um curso muito legal com o pastor Eleilton que fala sobre pregação bíblica para iniciantes. Então, um membro da igreja local lá que está começando a pregar, ou a liderança lá que precisa se desenvolver nessa
nessa área pode assistir esse curso. É um curso rápido, são 6 aulas de 15 minutos cada aula, um curso prático, rápido, a pessoa já sai com uma boa noção. Tem um curso lá sobre revitalização de igrejas, que eu tive a alegria de conduzir esse curso. Nós temos um curso sobre pregando o evangelho na cultura secular. Eu tenho dificuldade de pregar o evangelho para o meu amigo da faculdade, meu amigo da escola, meu amigo do trabalho. Esse curso aqui do Pastor Cássio pode ajudar bastante. Tem um curso muito bom da diaconisa Mariluz, que é Pilares da Liderança Feminina. Ajuda as meninas, as adolescentes, as jovens e também as líderes a entenderem melhor o universo do Ministério Feminino. E recentemente a gente, em parceria com a Secretaria de Inclusão, colocou um curso que tem por tema adaptação de materiais para o ensino inclusivo cristão. Ou seja, tem uma criança com algum tipo de deficiência lá na sua igreja local, alguma pessoa, esse curso vai ajudar você a como educar, ensinar o evangelho para esse nosso irmão que tem algum tipo de deficiência. Além disso, tem palestras, né? Palestras que foram ministradas, por exemplo, a gente tem palestras sobre racismo e os desafios da missão, espiritualidade contemporânea, sobre projetos missionais com o Caio, enfim. Essa plataforma é uma plataforma moderna, tem aplicativo, é um carro-chefe aqui do CTM. Fala pra gente, Kennedy, daquilo que a gente tem conversado, quais são os possíveis temas que a gente poderia fazer e tem expectativa de colocar cursos aqui nessa plataforma a partir do ano que vem, até para que os nossos irmãos aí tenham um pouco mais de noção também. Eu acho que primeiro é a nova turma do Plantadores de Novas Igrejas. Legal. Né? Então esse curso é um curso que foi muito importante. Uma turma concluiu ele, a primeira turma, né? Muito legal. Primeira turma de Plantadores de Novas Igrejas. Eu acho que esse curso é extremamente importante no nosso contexto. Eu falo porque é uma crise da igreja, eu falo da igreja de modo geral, né? Tanto é que a gente participou lá do City to City. Do modo geral, não da geral. Do modo geral, global. De igreja como um todo. De modo como um todo, né? Porque assim, não é uma crise promessista, é uma crise da igreja contemporânea. Evangélica mesmo. Exatamente. Eu falo porque lá a gente esteve lá no City to City fazendo o curso, e é um curso para plantadores de igreja. Sim. Né? Então a gente vê ali a necessidade desse tipo de formação. Né? Quem está no campo plantando igreja sabe disso, percebe. Né? Quem é líder de missões percebe a falta que tem plantadores de igreja. Né? Gente que foi capacitada para fazer isso. Né? Então esse curso eu acho que é um curso muito importante, e a gente vai ter nova turma aí para esse curso, né? Que é muito importante. Também nós temos outros cursos que nós vamos estar subindo na plataforma, cursos que falam sobre são mais direcionados para a interpretação bíblica, do texto bíblico. A gente tem um curso programado aí, quem sabe, né? Um curso sobre os 10 mandamentos. Né? Sobre os 10 mandamentos, a partir de uma perspectiva e de uma didática bem moderna, né? Para facilitar o entendimento desse texto. Como a pessoa que não é cristã, que vive na cidade, consegue interpretar e entender os 10 mandamentos. Será que esses princípios se aplicam ao nosso tempo? Eu acho que o curso vai desenvolver essa ideia, né? Sim, a gente tem propostas, tem essa proposta. Tem proposta, por exemplo, também de um curso para entender Levíticos. Primeiro 7 capítulos de Levítico é um texto que a gente tem dificuldade de entender. Parece que o texto está repetido, né? Como é que funcionava esse sistema de culto? Aquele sistema de sacrifício. Tinha 3 tipos de sacrifício. O do boi, do cordeiro e, por exemplo, da pomba. Por que 3? Qual é a diferença? Né? Então, entender essas coisas de uma maneira, de uma didática inédita, que eu diria que é inédita, objetiva, prática, né? Fácil de entender, que vai fazer você olhar para o texto e dizer, agora eu entendi o texto. Né? Então, isso é importante. Cursos práticos também de diaconia, cursos práticos de voluntariado, né? A gente tem também essa nova proposta na igreja contemporânea, né?
você tem o ordenado, mas você também tem hoje o voluntário. Pessoa que ajuda, apoia ali as ações da igreja. Que é um pessoal extremamente importante na dinâmica da igreja contemporânea, né? O voluntariado, enfim, várias propostas que a gente percebe a partir daquela percepção do ecossistema. Muito legal. Né? Então, assim, qual é a necessidade real que a gente vê nesse nosso ecossistema aqui e que a gente precisa atender isso? Um dos cursos que tá aí na esteira, né? Se tudo correr bem, a gente vai conseguir fechar essa parceria. É um curso sobre sexualidade, é uma introdução à visão bíblica sobre sexualidade, porque a gente tem ouvido muitas vozes sobre isso, né? Essas siglas que identificam os mais diferentes tipos de gêneros. Como é que a igreja vê isso? E a gente tem tentado fechar uma parceria com a diaconisa Elza Satico. Ela é uma diaconisa que tem sido usada por Deus para falar sobre esse tema na igreja, é psicóloga, é uma mulher de Deus, e com a graça de Deus a gente vai trazer aí um curso rápido, prático, introdutório sobre o tema, e quem sabe futuramente uma mentoria aí para líderes, para pastores e para pessoas interessadas nesse conteúdo. Enfim, cara, é uma plataforma que pode ajudar muito a igreja. Então você, ó, que tá aí conectado com a gente, entra lá na sua loja do aplicativo, seja no Google, seja na Apple, entra lá e coloca CTM Online. Procura lá o nosso logo, baixa a plataforma. Tem alguns cursos gratuitos que você pode assistir gratuitamente. E a gente tem um plano anual da plataforma. Obviamente, você entende, para a gente manter a estrutura, manter as produções, tudo isso de forma transparente, objetiva, para servir de fato a igreja. Lembrando, eu acho que é importante dizer isso, a nossa estratégia, a estratégia do CTM, é produzir cursos rápidos que atendam uma necessidade específica das igrejas locais. Ah, pastor, eu gostaria de algo mais aprofundado. Se você quiser algo mais aprofundado, a gente quer indicar para você o Promessa Educa, que é uma plataforma da nossa denominação, desenvolvido e conduzido pelo Centro Educacional Teológico, né? CETAP, Centro Teológico Adventista da Promessa, que aí sim tratam de temas mais aprofundados, com um pouco mais de lastro e conteúdo, para que você se aprofunde nos temas. Por sinal, tudo correndo bem, no ano de 2026, nós vamos ter aqui na Convenção Paulistana Central, o CTM vai conduzir essa parceria, que é juntamente com o CETAP, né? Que é o Centro de Treinamento Teológico da Igreja, para que a gente tenha uma turma de bacharel em teologia aqui na nossa convenção. Então fica conectado nas nossas redes sociais, aqui no CTM Cast, para que você aí consiga ter todas as informações e participar desse movimento e desse avanço teológico e missionário da igreja. Pastor Kennedy, eu acho que a gente falou sobre bastante coisas aqui daquilo que a gente separou como novidade. A pergunta que não quer calar, Pastor Kennedy, a pergunta que não quer calar, a partir de quando a gente vai conseguir ter aí de forma progressiva, sistemática, os episódios do nosso CTM Cast disponíveis para os nossos irmãos nas nossas plataformas e redes sociais? Compartilha com os nossos irmãos aí a nossa expectativa. O que eles podem esperar? Bom, eles podem esperar que a partir de janeiro de 2026, já no início de janeiro, né? Já temos aí essas programações acontecendo. A ideia é que o CTMcast vá ao ar uma vez por semana, a princípio, né? E aí Deus vai aqui nos dando graça, né? Mas vai ao ar uma vez por semana e trazendo aí, como a gente falou, né? Os mais diversos assuntos a partir dessa perspectiva do que acontece na vida da igreja, né? Da necessidade, daquilo que a gente colhe, e por isso é importante a participação do pessoal, né? Pra gente poder colher isso com mais facilidade. Mas essa é a dinâmica. Então a gente já vai começar 2026 com o gás aberto e a gente possa aí entregar conteúdo de qualidade para abençoar a igreja, para edificar o povo de Deus, para ser uma bênção. Amém, amém. É isso. Deixa eu despedir aqui dos nossos irmãos, mas antes, Kennedy, eu queria dar a palavra para você falar direto com eles, aí eu fecho aqui com esse nosso primeiro episódio aqui de introdução. Beleza, gente, é o seguinte, a gente tá bem animado, tá bem feliz e
na expectativa e na esperança e na certeza do seu apoio. Então, a gente espera de novo que você apoie a gente aqui nas nossas redes sociais, nesse trabalho que é um trabalho de desafio, né? Mas um trabalho que a gente faz com muita alegria e faz pensando para ser bênção para você, para sua igreja, para você líder, para você meu irmão. Então assim, essa é a nossa expectativa. Então assim, a gente está muito feliz, com uma expectativa bem alta. A gente vai ter aqui a participação do seu pastor local aqui em algum tema. A gente vai estar convidando, tratando aqui os temas mais importantes, desafiadores. A gente não vai fugir de nenhum deles, para que você possa aí, de alguma maneira, ser edificado e ter uma resposta que eu acho importante nesse barulho da vida, ter uma resposta institucional, que às vezes a gente precisa também, né? O que a igreja pensa sobre isso, como é que a gente se posiciona com relação a isso. Enfim, então é isso, a gente conta com você, a gente faz isso aqui pensando em você e espera aí um retorno muito positivo da sua parte, tá bom? É isso aí. Amém, amém. Valeu, cara. Deus te abençoe. Maravilha. Que Deus nos abençoe nesse projeto. Gente, quero aqui fazer as minhas palavras também, junto com a do pastor Kennedy. Quero incentivar você. Esse é o primeiro episódio, um episódio introdutório. A gente está aqui na produção desses conteúdos, mas a gente conta com a sua participação. Então, compartilhe o link dessa live, desse podcast lá no grupo da sua igreja local. Diz assim, olha, o CTM está produzindo aí um podcast novo. Nós vamos, como disse o pastor Kennedy, trazer aqui os líderes da sua igreja, o seu pastor local, outras pessoas convidadas. Por sinal, você pode aí sugerir temas para que a gente traga, para que a gente converse. E o nosso pedido é que você una as suas forças com a nossa, porque o nosso maior propósito é alcançar pessoas, é fazer com que a missão de Deus se concretize nesse tempo. E nós vivemos num tempo difícil, em que as pessoas estão cada vez mais amantes de si mesmo, como diz a palavra do Senhor, e a gente conta com a sua ajuda. Antes de finalizar aqui, deixa eu fazer um agradecimento especial a toda a diretoria da Convenção Paulistana Central, pastor Juraci Salles, que é o nosso tesoureiro, pastor José de Oliveira Neto, que é o vice-superintendente, pastor Kennedy aqui, que é o nosso secretário, que tem apoiado o CTM e tem sido aí uma bênção de Deus para as nossas vidas. Agradecer também aqui o nosso staff, o nosso querido presbítero Gelter, especial modo o Everton, diácono Everton, jovem abençoado que está aqui ajudando a gente aqui na produção. Tudo isso aqui é fruto do trabalho e do esforço dele. A gente louva a Deus pela vida do Everton. Enfim, gente, ore pela sua igreja local. Ore pelo seu pastor, ore para que a missão avance. E é isso, nós estaremos aqui em oração, pedindo graça a Deus para que no ano de 2026 nós possamos juntos, para a glória de Deus, avançar ainda mais na pregação do Evangelho. Deus abençoe você e até o nosso próximo, aí sim, o episódio 1 do CTM Cast, do Centro de Treinamento Missionário. Um abraço e fiquem com Deus.